Dia, pessoal. Bom, mais uma quarta-feira, gente aqui. E a ideia é que vocês tenham espaço para tirarem dúvidas, para perguntarem. Esse momento que realmente é o tete-a-tete com a Vete. Meu nome é Juliana Moraes, para quem não sabe, né? Eu trabalho aqui na Qualivet já há 12 anos, porém não era Qualivet. Quando eu iniciei aqui a empresa, era somente eu aqui, né? E eu fiz medicina veterinária, me formei, fiz a graduação comum, né? E posteriormente a graduação, bom dia, Dri, eu fui para essa área de medicina veterinária integrativa com acupuntura, fitoterapia, moxa, gua sha, medicina quântica e estamos aqui. Então, há 12 anos eu trabalho com isso e hoje nós somos uma equipe de 13 meninas que nós nos dividimos de acordo com a região a ser atendida de São Paulo e também com a especialidade, né? Então, dependendo do que cada bichinho precisa, quem vai atender e tudo mais. E o que é legal de tudo isso é que a gente tem a oportunidade de sempre discutir todos os casos e tudo mais. Então, a gente consegue trazer mais possibilidades, né? A gente consegue trazer mais olhares, vamos dizer assim, né? Maiores visões. E tanto de mais amplas, porque as meninas sendo especialistas em técnicas diferentes, cada uma vai ter a sua visão dentro daquela especialidade. E quando a gente une e junta todas elas, a gente consegue um protocolo muito melhor, resultados melhores e mais rápidos. Então, a gente tem tido bastante sucesso aí com a química da equipe Qualivetes. Então, começando um pouquinho hoje, como eu disse ali no começo, a ideia desse tempinho aqui, dessa 1 horinha de quarta-feira que eu fico aqui disponível ao vivo, é para que vocês possam tirar dúvida. Eu sei que nem todo mundo tá aqui com a gente 7 horas da manhã, né? Só que eu sei que as visualizações depois são muitas. Então, o legal é que as pessoas que perceberem que gostariam de fazer uma pergunta ou que ouviram algo, gostariam de saber se é verdade, que deixem aqui essas perguntas e aí a gente vai respondendo ao longo do tempo. Não sei tudo, então pode ser que eu fale para vocês, olha, não sei, vou atrás da resposta, né? Mas a gente sempre vai estar aqui conversando com vocês sobre todas as possibilidades, tá? Então a ideia, vocês tragam as perguntas e a gente vai discutindo. Nas quartas-feiras eu não vou ter um tema, é bem difícil que eu tenha um tema, tá? Mas aí eu deixo esse espaço aberto e eu trago coisas que acontecem aqui durante a semana. Então, por exemplo, eu vou começar o assunto porque veio essa semana essa dúvida aqui e eu falei, na quarta-feira eu vou conversar sobre isso. Então, uma pessoa me ligou, não é nossa cliente, mas eu sempre disponibilizo o meu telefone para que as pessoas possam ser orientadas. Eu acredito que hoje o maior problema, né, o maior déficit que a gente tenha na medicina veterinária, talvez em todos os outros lugares, viu, gente? Mas aqui na medicina veterinária eu vivo isso, né? Seja realmente em relação à informação, à orientação. E quando a pessoa não tem informação, ela acaba fazendo o melhor para ela, só que às vezes não é o melhor pro animalzinho por falta mesmo daquela orientação adequada. Então, o que eu tenho feito aqui é deixar o meu telefone aberto 24 horas. Acho que é uma forma que eu tenho de contribuir um pouquinho e as pessoas podem me ligar e tirar suas dúvidas em relação aos bichinhos. Não tem problema, e como eu disse, se eu não souber, eu vou procurar por um colega especialista e aí a gente vai sanar as dúvidas juntas. Então, essa semana, o que aconteceu foi que uma pessoa me ligou falando que ela teria que viajar com o animalzinho dela e que ela queria saber como que ela fazia para dar Acepran para ele com Dramin. E assim, só de ouvir essas palavras, né, a gente fica super preocupado com a medicação sem orientação ou com a medicação indiscriminada. E ela me disse que o animalzinho, ele é muito medroso e que por medo ele se torna agressivo e aí ele acaba mordendo ela e que ela precisaria fazer uma viagem, ele teria que ir junto e que ela tinha ouvido falar dessas medicações, né? E isso é bem comum, viu, gente, do pessoal falar de medicações. Bom dia, Fábio.
e as pessoas acabam dando o que elas ouvem falar que é bom. E no caso, vamos lá, gente, o Acepran. O Acepran, ele é um anestésico e ele vai ser usado em protocolos de sedação. Só que assim, quando a gente faz sedação com anestésicos dentro da nossa casa, a gente pode ter infinitos problemas. E eu vou falar um pouquinho para vocês o porquê. Então, primeira coisa, a gente tem que saber, para um animalzinho receber um anestésico, como esse animal tá, né? Como tá o coração dele? Como tá o fígado dele? Como que tá o rim dele? Então, são questões aí. Ah, mas Juliana, assim, então se tá tudo bem, eu fiz o exame do meu cachorro 2 meses atrás, estava tudo bem. Quando a gente usa anestésicos, a gente mexe com a forma da respiração, a gente mexe com batimentos cardíacos, né? Todo mundo conhece a história do Michael Jackson, né? Que a gente não sabe direito, porque, claro, a gente não tinha intimidade, sabe o que ouviu falar aí nos telejornais, né? Mas o que ouvimos foi que ele morreu com excesso de uso de anestésico, de maneira indiscriminada e inadequada. Por quê? Porque a gente tende a causar ali uma parada respiratória, uma parada cardíaca e levar à morte, porque a gente induz um sistema, um organismo a funcionar de uma forma mais lenta, só que sem aquela observação que a gente tem no centro cirúrgico. Quando a gente está no centro cirúrgico, a gente sempre, nós, né, tô falando de nós e dos nossos bichos, nós sempre devemos estar monitorados pelo anestesista, sempre, 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 tá? Então, o anestesista é quem vai estar controlando os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, a nossa pressão arterial. Eu trabalhei bastante tempo na anestesia, era uma área que eu pensei por algum tempo em ir, então eu estagiei de 2 a 3 anos na anestesia, acho que até mais, que depois eu estagiei também fora da faculdade. E por ser uma área que eu sempre estava ali, nós víamos muito aprofundamento anestésico. E o que é isso? A gente vê os batimentos diminuindo, a gente vê o animal com maior dificuldade respiratória. É claro que ele está entubado ali, então você está induzindo, mas você está controlando a frequência cardíaca, a pressão arterial. E aí, um termo que a gente usa, precisa tá aprofundando ou precisa superficializar. E para isso, usa-se outros medicamentos, tá? Outros fármacos para trazer esse animalzinho. Então, assim, gente, o resumo da história do Acepran é que vocês podem induzir o seu animal ao óbito, tá? Levar o animal à morte. Ah, Juliana, mas é só umas gotinhas. A gente ouve aqui o uso desse fármaco, infelizmente alguns pets vendem, né? Vendem de maneira bem indiscriminada. E o que a gente vê aqui é que as pessoas dão pro animal porque ele tem medo de fogos. Então, toda data comemorativa dá lá as gotinhas pro animal, ele dorme, né? Dá porque o animal é agitado. Dá porque ele é velhinho e ele já tá com disfunção cognitiva. E aí, normalmente, troca o dia pela noite, tem alteração de relógio biológico. Então, à noite eles andam, choram, vocalizam, que é o late, late, late. E a pessoa vai e dá um fármaco desse. Imaginem para um velhinho que o fígado já não tá muito bom e o rim já não tá muito bem, o que acontece? Você vai provocando aí uma sobrecarga de órgãos. Bom dia, Denise. E essa sobrecarga de órgãos, você pode acabar levando à falência desses órgãos, tá? Ah, Juliana, mas eu já dou há 4 anos e nunca aconteceu nada. Ok. Isso eu não acredito, porque o que eu te diria? Faça os exames e você vai já encontrar alterações, tá? É claro que se você tá dando algumas vezes, né, de maneira esporádica, você vai causar aí danos ao organismo do teu animal, pequenos ao ponto de não ser algo fatal, vamos dizer assim. Mas existem esses danos, isso é super importante, tá? Bom dia, Gabi. Então, do Acepran era isso que eu queria falar para vocês. Vamos pro Dramin. Muita gente querendo falar de uso de Dramin
por cinetose. O que é isso? É enjoo do movimento. Alguns animaizinhos, quando eles andam de carro, eles têm enjoo do movimento, eles têm ânsia, eles vomitam no carro, enfim, igual criança, tem até alguns adultos que também têm isso, né? E os animais também. E aí as pessoas vão e dão Dramin, de maneira indiscriminada. Gente, não pode. Vamos falar um pouquinho de uso de remédio humano em animal. O que acontece? Quando a gente faz uso de um produto humano, um problema é que vários deles são tóxicos e os animais, pode ser fatal para eles, tá? Essa é uma questão. Outra questão é que o laboratório que produziu aquela medicação, eles não se responsabilizam pelo uso em animais. E por que eles não se responsabilizam? Porque não está escrito que é para usar em animais. Eu vou compartilhar com vocês uma história da época da faculdade e ficou de aprendizado. Porque não achem que são tutores que fazem bobagens. Tutores que eu digo, todos somos tutores, né? Eu sempre falo isso. Mas que são tutores no sentido de, não, é só a pessoa leiga que é de outra profissão e aí ela começa a fazer coisas dentro da veterinária com o bichinho dela por conta própria e aí dá erro. Bom dia, Van. São só essas pessoas. Não são, tá, gente? Então, lá na faculdade, nós tínhamos um projeto. Esse projeto chamava Dr. Pet. E a ideia era que 3 animais visitassem asilos. E a gente fazia uso desses 3 animais para as visitas. E nós, da equipe ali do projeto, nós sempre soltávamos os cães, éramos nós que conduzíamos eles aos exames ali no OVET mesmo, no hospital veterinário, né? E ali naqueles animais, algumas coisas eram feitas pelos cuidadores dos canis, que também acreditavam estar fazendo melhor. E aí, se eles recebiam orientação adequada ou não, eu não sei, para falar para vocês. Mas foi ali que nós aprendemos, né, não com professores, mas aí nos bastidores, onde se fazia isso, de aplicar Ivomec, que é um produto utilizado para grandes animais, para carrapatos principalmente, né, para ectoparasitas, nos cães. E aí se aplicava uma dose menor, e hoje ainda, gente, isso é muito comum em sítios, fazendas, interior aí de São Paulo, ainda se vê muito isso, ainda se vê pet shops que vendem a dose do Ivomec, tá? Que é a tal da ivermectina, né, que agora tá tão em alta aí com a história do kit proteção, né, kit preventivo do Covid, né, enfim, veio toda essa história aí também. Mas voltando aqui aos animais, lá a gente pegou um pouquinho do Ivomec e a gente aplicou num dos cães do projeto, que era um labrador. Quando a gente aplicou, ele chamava Lion. O Lion começou a passar mal, bem mal. Estávamos imagina, todas do primeiro ano. Eu e mais 2 amigas. E aí eu falei, gente, eu vou ligar no laboratório e vou ver o que eles dizem. E eu liguei. E quando eu liguei, eles falaram assim, mas aonde que você leu que isso é para aplicar em cães? E a resposta é, em nenhum lugar, né? Porque não estava escrito isso de fato. E aí o laboratório fala o seguinte, nós não nos responsabilizamos. E isso, gente, serve para tudo. Então, quando a gente fala de medicina humana e medicina veterinária, existem sim alguns fármacos que a gente faz utilização da farmácia humana. Existem, tá? E qual que é a orientação? A orientação é que o médico veterinário só faça isso se na veterinária não houver produtos, né, que tem aquela função que ele está precisando trabalhar naquele pacientezinho dentro da indústria veterinária. Do contrário, isso pode ser um tiro no pé para o médico veterinário, né? Ou um tiro na cabeça para o médico veterinário. Por quê? Porque se você der, por exemplo, um Tilenol, né? Intoxicação, gente, por paracetamol é absurda, tá?
Então a pessoa vai lá e dá um paracetamol. O bicho começa a passar mal e vai para o hospital, vai para internação, ou não vai para lugar nenhum, porque a pessoa fica em casa esperando para ver se melhora. E aí a pessoa liga no laboratório e fala: olha, eu dei aqui um paracetamol e meu animalzinho tá passando mal. E aí o laboratório vai te dizer o quê? Mas na caixa não tá escrito que é de uso animal. E aí, gente, deu sim. A Dri tá perguntando se deu para reverter o caso do Lion. Deu sim, Dri. Ali naquele caso a gente tava dentro do ovete. Eu tô aqui imaginando, né, gente, mas eu queria que vocês enxergassem. Eram tipo bastidores, né? Então, na frente, assim, era onde tinha o ovete mesmo, onde as pessoas eram atendidas, onde tinham os consultórios e tudo mais. E ali atrás tinha as baias dos cães de canil ali da faculdade, que eram os cães utilizados em aula de semiologia, onde a gente aprende um monte de coisa, palpação, fazer aferição de temperatura, olhar a mucosa, né? E ali ficam aqueles animaizinhos que são tratados, ou eram tratados, né, por cuidadores da faculdade. Mas deu para reverter sim, ficou tudo bem. Mas foi uma coisa que eu nunca mais fiz e que eu tenho pavor. Então, eu ouço, infelizmente, colegas médicos veterinários formados, assim como eu, falando que fazem em pacientes, em canis, em abrigos que tem muitos animais. E, gente, olha que perigo, né? Assim como o uso de produtos humanos, porque pode dar ruim. E vocês não vão ter respaldo do laboratório, que é o mais preocupante. Para você que é médico veterinário, não é legal indicar coisa humana, por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente paga para conseguir trabalhar, né, para o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o quanto a gente responde para os nossos conselhos, para correr o risco de perder a nossa licença de trabalhar por uma coisa que tinha ali para ser prescrita da medicina veterinária. Então, e aí assim, gente, hoje tudo dá processo, né? Eu gosto da área jurídica, eu sou médica veterinária, mas gosto bastante dessa área jurídica e vejo que tudo dá processo hoje em dia. Então, o que a gente percebe? Se você, veterinário, indicou qualquer coisa de uso humano, essa pessoa deu, esse animal vem a óbito, ou passa mal, ou qualquer coisa, por outro motivo que seja, e esse tutor colocou na cabeça que foi aquilo que você prescreveu, por quê? Porque vai chegar em algum outro lugar, a pessoa vai falar assim, não, mas isso aqui é de uso humano. Nossa, mas isso aqui, enfim, gente. Essa pessoa pode sim entrar com processo contra o médico veterinário e pode ganhar, porque a pessoa tá certa, né? Se você é tutor e você acha que coisas de humano servem para animal, não façam isso. Desde a coisinha mais boba, que é um lencinho umedecido. Por quê? Porque o pH da pele deles é outro. Porque você vai usar uma fragrância que pode incomodar o teu animal. Porque você pode causar lesões de pele, provocar um quadro alérgico. Tudo, gente, tudo pode dar problema. Shampoo é algo tão inocente, né? Eu mesmo, aliás, quem não, né? Da nossa geração aí, da minha pra trás, com certeza já deu banho num cachorro com o Dove que tava lá no box, né? E por quê? Porque isso era comum na nossa época. Eu sou de uma época, eu falo, pareço uma velha, né? Não, na verdade, na última década a gente teve um desenvolvimento muito grande do mercado pet. Então, mudou muito, gente. O lugar que eles ocupam mudou, né? De pet para filho. Então, quando eu era pequena e minha avó tinha lá os cachorros no quintal que eu podia brincar, quando eu queria dar banho nos cachorros, ela falava, pega o shampoo lá do box, do banheiro. E aí, o que a gente achava? E hoje muita gente me conta isso com orgulho, que ele toma banho com Dove, eu passo meu condicionador. Gente, não há orgulho nisso,
Porque o pH da pele deles é um e o seu pH é outro, de humano. E o uso do shampoo dele, né, de forma inadequada, usando um shampoo de humano, você pode provocar diversas lesões de pele no seu animal. E às vezes você não entende por que ele coça. Aí você fala, mas não tem pulga. Mas ele tá coçando. Às vezes você deve perceber descamação, tipo umas caspas, uma seborreia no pelo dele. Também é comum, porque aí você vai provocar uma lesão naquela pele, aquela pele vai ficando ressecada, e aí vão vindo todas as lesões que muitas vezes evoluem para quadros mais graves, porque acabou usando uma coisa que não era adequada, tá? Que outras coisas que a gente faz também, gente, que a gente acha que não tem problema? Ah, mas não tem problema, né? As receitas caseiras, as receitas de Google. Eu acho, minha opinião, né, que a internet é algo maravilhoso, né? Porque a gente tem acesso à informação, o que antes não era tão fácil de todo mundo ter essa oportunidade. Eu sei que ainda dizer todo mundo é muito, né, para uma situação que algumas pessoas ainda vivem. Porém, hoje o acesso à internet, o acesso à oportunidade é muito grande, perto do que já foi um dia. Só que, gente, a gente tem que saber filtrar. A internet, ela pode ser o nosso herói, pode ser o nosso bandido. Porque se você entra lá e digita e acredita em tudo que vem, quem nunca recebeu o exame do laboratório, viu lá as alterações e digitou no Google, aí chorou porque achou que ia morrer, né? Ligou pro parente, pra amiga, pro namorado, pro marido, falou, eu tô com uma coisa muito grave, o exame deu isso, aí chorou. Gente, eu já fiz isso. E aí depois o médico fala o quê? Olha, essa alteração aqui apareceu por causa disso, mas você não se preocupe. E aí você sai do consultório pensando o quê? Por que eu fiz isso? Por que eu me desesperei? E a gente tem a piadinha interna do Dr. Google, que é o nosso maior concorrente. Já até fizemos post disso, né? Porque o Dr. Google, às vezes, ele é concorrente desleal, porque ele leva os tutores para uns lugares que você fala, meu Deus, né? Por que a pessoa tá fazendo isso? Com ela mesma, com a gente, com o bicho, né? E a Adri comentou do sabão de coco e Johnson, eu já volto nesse assunto. E o Google, gente, o que me preocupa muito e preocupa a todo mundo que trabalha com saúde? É o digitar e acreditar, tá? Então, por exemplo, coisas que eu sei, né? Até deveria ter deixado o meu aberto aqui pra... Vou ligar pra gente se divertir mais de como isso acontece. Meu computador demora, viu, gente? Mas eu vou comentando alguns pra vocês que eu sei que acontece. A primeira coisa que a gente ouve é assim, eu joguei no Google pra ver o que era, um sintoma. Então, assim, o animal coça, aí você joga no Google pra ver o que é, e aí vem lá, animal que coça, o que pode ser? Animal... gente, já estava ligado. Vou colocar aqui. Animal que coça. O que pode ser? Olha o perigo. Vamos ver o que vem, né? E aí aqui fala assim, que pode ser fungo, pode ser bactéria, o animal pode se coçar de maneira intensa e persistente. Essa é a primeira coisa que vem. Pode. Pode não ser nada disso? Pode também. Pode ser alguma coisa que o animal está manifestando de uma doença endócrina? Pode. Pode ser uma alergia alimentar? Pode. Pode ser uma alergia que ele tenha a ectoparasitas, pulga, carrapato, ou enfim, bichinhos em geral que podem passar por ele? Pode. Enfim, gente, não dá para saber pelo Google, tá? Aí, se a gente coloca assim, animal que coça, o que fazer? E é assim que o pessoal tem feito consulta. Vamos lá. Eu achei aqui, proporcionar alívio para o seu amigo vai depender do tratamento adequado. Olha que legal essa resposta. De acordo com a causa do problema. Em geral, o tratamento da coceira vai ser pela causa base. Esse é bem legal. Aí eu abri aqui um outro. Falando, gente, o seguinte. E aí, vocês vão viajando. Vocês vão ler coisas boas, vocês vão ler coisas ruins. E aí, a gente vai achar... Aqui, por exemplo, eu não vou falar o site que eu abri, tá? Mas eu abri um site de uma grande rede.
e que tá dando dicas de procurar um veterinário. Eu acho super legal. Mas aqui no final eles falam assim, olha, para manter a higiene do seu melhor amigo, conte com produtos adequados para ele. E aí tem uma matériazinha em cima, não vou ler toda, mas provavelmente eles já estão falando do uso de cosméticos. Uma coisa que acontece muito é o pessoal ir lá e colocar perfume no bichinho, perfume de gente no bichinho. Bom, aí eu vou dar minha opinião e cada um reflete, tá? Reflita. Por quê? Porque assim, o animalzinho, ele tem um cheiro característico dele. E eles sentem o odor muito mais do que a gente. Muito, muito mais. Incomparavelmente, tá, gente? Então, assim, já li em alguns lugares que eles chegam a sentir 80 vezes mais. Eu não tenho esses dados certinhos. Posso procurar para vocês em lugares confiáveis e a gente volta a falar disso. A questão é que eles se baseiam muito no olfato. E aí, quando a gente passa perfume, esse animal, ele para de se reconhecer ali, o cheiro dele, né? Então, imaginem vocês um cachorro cheirando Dolce & Gabbana. Não é legal para ele, tá? Então, quando eu vou no pet shop com o meu cachorro, eu falo, eu não quero perfume. Eu sei que muita gente gosta e gosta do animal cheirosinho e é mais agradável, porque o animal sobe na cama e fica com a gente muito próximo. Mas eu acho que vale a reflexão. Será que o animal tá feliz cheirando Giovanna Baby? Será que isso não incomoda ele? Né? E os gatos? Já vi gente passando perfume em gato. Gente, eles ficam em pânico. Eles detestam o spray, eles detestam o cheiro, eles detestam estar ali com algo. Não é legal. Então, reflitam do que vocês podem melhorar aí na vidinha do seu animal, que às vezes é algo que você nem se dá conta, mas aí você faz, né? E aí eu vou voltar aqui pro Google de como é perigoso. Eu não tenho muitas ideias do que o pessoal coloca na internet, né? Mas, por exemplo, eu coloquei aqui uma coisa que a gente recebe muito no telefonema. Doutor, ele tá com a anca caída. Quando eu coloco anca caída aqui, vieram várias coisas falando sobre displasia. Essa foi a primeira palavra que veio, tá? O que é displasia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A displasia é uma doença que é uma má formação óssea. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Como eu tô com o celular, não consigo mostrar um videozinho pra vocês. Mas depois eu vou ver se a Mari consegue postar de algum jeito. Vamos todo mundo imaginar uma cueca, tá? Aqui, né? Cueca, calcinha, enfim. Uma lingerie aí. Ok. Aí, da onde saem as nossas perninhas ali, é onde sai o fêmur, tá? O nosso osso ali da coxa. E a parte da cueca ou da calcinha é um osso que ele chama acetábulo. Então, esse osso, ele tem duas entradinhas assim, ó, que daqui sai o fêmur. E aí o fêmur vai fazer todo esse movimento. Se o osso do fêmur, ele não tiver muito bem encaixadinho no acetábulo, aqui, às vezes ele tá assim, ó, e ele vai fazendo um movimento que ele vai provocando um desgaste. E aqui, ao invés de estar assim, no osso da bacia, ele tá assim. E aí a gente chama isso de arrasamento acetabular. Isso caracteriza a displasia coxo-femoral. Então, gente, a displasia é por várias questões, mas a displasia ela tem um caráter congênito, o que quer dizer que se você vai comprar um animal, você tem que estar de olho nisso. No canil, existe atestado de displasia, porém o diagnóstico da displasia, ela só pode ser feita depois dos 2 anos de idade no animal, com um exame, né, de imagem, são vários raios-x ali, em várias projeções, só que esse animal ele tem que estar sedado, para que o técnico consiga posicioná-lo da forma mais adequada e para que feche o diagnóstico. Qual que é o grande problema que a gente tem? Os animais de canil, normalmente eles reproduzem antes dessa idade. E depois que o dono do canil descobriu que aquele é um animal displásico, ele tira dali
da matriz, né? Ele tira aquele animal da procriação ali, da reprodução? Normalmente a resposta é não. Porque ele investiu um valor naquela matriz e ele continua tendo filhotes daquele outro bichinho. O que acontece? Vem um monte de animal com displasia para venda. E o que acontece? A pessoa leva pequenininho para casa. Tem sintoma? Não. Aí aquele animal que já tem aquela predisposição e às vezes já tem ali um começo daquela deformidade da articulação, aquele bichinho começa a sofrer desafios. E o que são os desafios? Então, é o piso liso, que hoje é super normal, os nossos bichinhos viverem em porcelanato, piso liso, né? Cada vez mais em apartamentos também. Casas cada vez menos têm quintais de verdade. As casas têm bastante quintal de piso liso, porque é mais fácil de fazer higienização. E esses animais, eles vão ser submetidos aos desafios. Escadas, camas, sofás. E aí, o que acontece? Passam alguns meses, as pessoas, os tutores, começam a perceber esses animais mancando, com dor, com dificuldade de se levantar, de deitar, dificuldade de locomoção. Começa a procurar, leva ao veterinário, e aí chega aqui ao diagnóstico de displasia. E quando chega ao diagnóstico de displasia, faz o quê? Liga no canil. Porque aí alguém comenta, você tem atestado de displasia do pai e da mãe desse animal? E aí, claro, tô falando de animais adquiridos, comprados, né? E a pessoa fala não, ou fala tenho. E aí vem o questionamento, a pessoa procura o lugar que ela comprou. E o que normalmente o pessoal fala? Eu devolvo o seu dinheiro ou eu te troco. Troco o animalzinho. Traz aqui, eu te dou outro. E aí você já se apegou, né? Aquele animal já é seu, ele tá com você há meses. E você vai trocar? Olha, duvido que alguém que acorde 7 horas da manhã e ouça falar de bicho, ou que mesmo que não esteja vendo agora, mas está vendo num outro horário, mas está aqui interessado em como melhorar a vida dos animais, diga, eu trocaria. Porque, vai me dar um BO, vai me dar gasto a vida inteira. Não troca, gente. É filho. E aí, o que a gente faz? Não, eu não vou trocar. O que o dono faz? Eu fiz minha parte, te ofereci outro. Não quer outro? Tá aqui seu dinheiro de volta. Aí você ganha lá 3 mil, 5 mil, 7 mil de volta, só que você vai gastar quanto com esse animalzinho? Isso vai por mês, né? Porque aí a gente tá falando de acupuntura, de físio, de reabilitação, de ortopedista, de check-up. Então, vejam muito bem, tá? Eu não sou contra a compra de animais, eu só acho que ela precisa ser feita de maneira pensada e adequada, tá? Assim, óbvio, como a doação, né? A adoção também precisa. Enfim, aí é outro assunto. E aí, gente, eu digitei aqui no Google, veio displasia. Qual que é o problema disso? Se o seu animal, né? Aqui eu digitei anca caída. Se o seu animal, ele começou a ter problemas locomotores, dificuldade de se levantar, começou a se arrastar, o bumbum tá no chão, é só displasia? É só questão locomotora que pode ser? Não. Esse animal, ele pode estar com um problema viral, por exemplo. Ele pode estar com uma parvovirose. A gente precisa saber se a vacinação dele está adequada. Ele pode estar com uma outra questão. Ele pode estar com uma questão de tendão, por exemplo. Um problema tendíneo, que também vai ser um problema ortopédico, mas que não é a displasia. Gente, ele pode ter uma luxação de patela grave, o joelhinho, e aí ele vai precisar ser operado ou ter a reabilitação muito intensificada na fisioterapia. E aí, gente, aí a displasia caiu por terra. Aí, se eu colocar assim, ó, travou aqui meu computador, gente. Mas se eu colocar assim, voltou. Ó, essa é boa, hein? Vou colocar sinomose. Sinomose. O que fazer? E aí, gente, bom, veio uma explicação bem generalista, falando que sinomose, na verdade, o tratamento tem que ser feito dos sintomas, com medicamentos específicos para o vírus, mas que a saída é tratar eventos paralelos, que deve se tratar o vômito,
a febre e as convulsões. Bem abrangente, né? Aí, gente, tem um que fala de vacinação, que é muito legal. E aí tem a pérola, que não falta nunca, né? Que é o mentruz com leite. E aí, gente, eu vou dividir com vocês que muitas vezes, eu cheguei a fazer acupuntura por 3, 4 meses. Já devo ter comentado com alguns de vocês isso. Em animais que não estavam se locomovendo, que estavam sem andar, e até pelo vírus da sinomose ou não. E que quando ele voltava a andar e voltava a se locomover e ficava bem, a pessoa falava assim: eu sabia, me disseram mesmo que mentruz com leite é muito bom. E aí, gente, se é bom, se não é, eu não sei. A primeira coisa é que animal adulto não tem que tomar leite. Vamos começar daí, né? Vamos começar do que a gente sabe. Animal adulto não tem que tomar leite. Por que não tem que tomar leite? Porque o único mamífero que insiste nessa ideia de ficar adulto e tomar leite somos nós, humanos, né? Então, se a gente for a fundo nos estudos de hoje, não faz nenhum sentido. E aí, para nós, da medicina tradicional chinesa, terapeutas dessa área, a gente entende que o leite ele traz uma umidade para o organismo. Então, façam o teste. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O que eu falo para vocês não é para ser verdade absoluta. Deus me livre, tá? É para que traga reflexão para vocês. E aí, quem sabe vocês falam assim: e se eu testar o que a Juliana falou? E aí, se for mentira, eu falo que ela mentiu. Se for verdade, eu compartilho que deu certo. E eu acho que isso é muito legal, porque você não tem que pegar nada como verdade absoluta para sua vida. Você tem que refletir, estudar, pesquisar, e aí você toma uma decisão mais assertiva, né? Então, assim, animalzinho tomando leite. Não. Juliana, mas assim, por que eu não vou dar leite pro meu animal? Você vai estar induzindo um quadro de umidade. Uma forma de testar isso, se você toma o leitinho todos os dias da manhã, para por 20 dias e vê se aquele pigarrinho que você tem na garganta não diminui. Eu, gente, não tomo leite, só que eu eu nunca tomo leite. Não, eu tomo às vezes. E é impressionante que no dia que eu quero tomar aquele chocolate quente, em seguida eu tô, sabe, pigarreando. Eu sinto mais mucosidade no meu corpo, eu sinto dor de barriga e às vezes dá uns piriris, porque aquilo trouxe umidade para o teu organismo, tá? Então, é legal entender melhor e testar na sua vida. E se for legal, você mantém. Se não for legal, você desconsidera, tá? Então, assim, o mentruz, se é bom, se não é, ele é conhecido como erva de Santa Maria, né? Tá falando aqui que para sinomose tem que misturar as folhas de mentruz batidas com leite. E aí é tratado também com doença respiratória, bronquite. Gente, de verdade, eu não sei a comprovação disso, mas nós não temos na veterinária nada que se indique isso, tá? Então, assim, pelo que sim, pelo que não, eu não daria. Juliana, mas eu quero dar mesmo assim. Então, quando você quer dar, você não suspenda de jeito nenhum o tratamento convencional do médico veterinário. De jeito nenhum, tá bom? Porque isso pode dar sérios problemas para o teu animal. E isso, gente, serve para qualquer outra coisa. Eu quero tratar o meu animal, enfim, com sessões espíritas, né? Tem bastante. Eu sou contra? Não, claro que não. Pode ser extremamente benéfico para o teu animal, né? Um tratamento que não deixa de ser um tratamento energético. Mas aí eu vou desmarcar a cirurgia dele porque ele fez a cirurgia espiritual. Gente, não faça isso, nem na sua vida e nem na do seu animalzinho. Eu acho que a ideia do complementar é sempre tão bem-vindo, né? Então, você pega o tradicional e aí você une com o que você acredita, com o que te faz bem, ok? Mas cuidado com receita de Google, porque isso é uma grande questão. E aqui você vai achar diversas coisas, e daqui vai ser coisas parecidas com as do seu vizinho, aquele colega que indicou alguma coisa, aquele parente distante que indicou. Então, meu cachorro tava com isso, o seu também tá? Dá isso aqui. E eu já vi
clientes meus me dando receitas assim, aí eu leio e falo, não, essa receita aqui não é dele, não é do Lulu. Aí a pessoa fala assim, não, essa receita é do meu vizinho, mas é que o cachorro dele tá com a mesma coisa, eu peguei pra comprar esse remédio. Não façam isso, o que é bom pra um não é bom pro outro, tá bom? Tem gente que come pimentão e sente azia, tem gente que come pimentão e adora, tem gente que come lanche e fica mal, tem gente que come lanche todo dia e tá ótimo. Então, o que é bom pra um não é bom pro outro, tá? A Gabi fez um comentário, o bom é que a acupuntura e a físio já contam como tratamento conservativo para displasia e outros problemas ortopédicos. Já sim, Gabi, eles vão super bem. A Gabi trabalha aqui com a gente, nossa estagiária, e realmente, né, a físio, a acupuntura, dá pra gente usar fitoterápico, dá pra usar medicina quântica, e eles vão super bem na displasia. Isso faz com que você não precise de um ortopedista te orientando? Não, o ortopedista é super importante. É o ortopedista que vai trazer ali os conceitos da ortopedia, a gente vai trabalhar junto. A gente tá com um caso aqui de um animalzinho que as patinhas de trás dele são uma grande questão. Então, ele já operou os 2 joelhos, ele tem displasia coxofemoral, ele tem dificuldade de locomoção. Só que agora, o que começou a acontecer? Ele tá mancando da pata da frente. E aí, qual foi o primeiro pensamento da tutora? Mas ele não tem nada na pata da frente. Só que, gente, ele tá descompensando o peso. Então, como ele não quer apoiar atrás, porque dói e é difícil, ele tá vindo pra frente. E aí, ele tá tendo um problema bem sério no ombro. E agora, a gente tá tendo que olhar para esse ombro, ter cuidados com esse ombro. Então, é por isso que um cuidado que eu sempre digo aqui que vocês precisam ter é o cuidado do todo. E ter a certeza que o médico veterinário que você escolheu, ele tem esse cuidado de olhar para o seu animal como se fosse um todo. Porque se ele considerar só as patas de trás, onde está o problema do joelho, onde foram feitas as cirurgias, ele vai achar que esse ombro não tem nada a ver. Só que claro que tem a ver, porque está descompensando, né? Então, aí entra a visão da fisioterapeuta, entra a visão da acupunturista, né? E o próprio ortopedista que vai mostrar tudo isso pra gente médicos veterinários que vai integrar nessa equipe e pra gente tutores também, né, pra trazer essa visão pra você. Eu não quero deixar passar, a Adri comentou do Johnson e do sabão de coco. Gente, já ouvi muitos pets dizerem que lavam primeiro o animal com sabão de coco para limpar bem, que depois eles passam um shampoo. Isso tem caído por terra, mas também, igual eu falei, há 10 anos atrás a história era outra, então era muito comum. Agora tá diminuindo, mas ainda existe. Existem tutores também que falam, primeiro eu passo o de coco para limpar direitinho. Primeiro, gente, que tirar a camada de proteção do animal não é uma ideia inteligente. Então, ficar dando banho. Com que exceção e com que ressalva? Quando o animal está fazendo um tratamento dermatológico, existem tratamentos que o animal toma banho todo dia e fica de molho todo dia, com a indicação de quem? Do dermatologista veterinário, tá? Agora, eu dou banho no meu cachorro a cada 3 dias, 4 dias. Eu tinha uma cliente que ela tomava banho todos os dias com a poodle dela. Todos os dias. As duas iam juntas pro banheiro, ela tomava banho e dava banho na cachorra. E ela já saía do banho, ela secava no secador. E ela falava, é porque ela dorme com a gente. E aí, gente, que eu diria pra vocês? Aí já tá a primeira agressão à pele do animal. Primeira coisa que tá errada, né? Então, o seu animal, se ele ficar um tempinho sem tomar banho, é bom pra ele. É claro, você não vai deixar o animal mal cuidado, sem banho, sujo, mal cheiroso, com aqueles dread no pelo e ter nó, dói. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não tenha necessidade de levar animal para tomar banho toda semana, tá? Se o seu animal estiver bem da pele, com orientação veterinária. Ok. Então, o sabão de coco, ele contém na composição até soda cáustica. Imagina se isso não causa um ressecamento na pele do animal absurdo. E às vezes, gente, quando a pele tá seca, coça. A gente mesmo fala, tá coçando. Quando a gente vai pro sol e fica lá brincando de bife à milanesa, né?
fica lá na areia, na praia, ficava, né, gente? Ó, quanto tempo a gente não faz isso com essa história de pandemia, né? Mas quando a gente vai pro sol, vai pra praia e aí a gente queima a nossa pele, a gente provoca o quê? Um ressecamento, uma desidratação. O que acontece no outro dia, quando a gente vai começar a descascar, a gente tá ressecado. E aí, o que a gente fala? Vou passar um hidratante. Então, o ressecamento coça, provoca prurido. E isso vai causar lesões na pele do teu animal. Então, sabão de coco é não mesmo. E quando você for levar o teu animalzinho no pet shop, no banho e tosa, tenham esse cuidado também de perguntarem pro banhista, pra tosadora, vocês usam o que aqui? Vocês usam sabão de coco? Às vezes a pessoa vai te contar com orgulho, a gente usa assim, fica bem limpinho, depois a gente passa as outras coisas. E aí você fala, não, eu não quero. Uma coisa super legal, gente, que eu gosto, é levar necessaire do bichinho pro banho e tosa. Porque você leva as coisinhas dele, você leva o shampoo, você leva o condicionador. Claro que banho e tosa é um lugar que você tem que ter muita confiança também, né? Você tem que ter muita certeza, né? Tô vendo o pessoal aí da estética animal entrando, mas você tem que ter muita certeza que é um local que você pode confiar o seu animal, por diversos motivos, tá? E aí um dia a gente pode conversar só sobre isso. Mas tem que tomar cuidado. Se você leva a necessaire do teu animalzinho, tenha certeza que o banhista e o tosador, eles aceitam usar as coisas do seu animal. Às vezes você vai levar a pasta de dente dele, a escovinha de dente dele, o shampoo, o condicionador se você usa, o creme, o produtinho manipulado que o dermatologista indicou. Então, eu sempre acho que é a melhor opção, tá? Mas conversem com o banhista e com o tosador. Não seja aquele tutor que larga o cachorro lá na frente e nem sabe como é lá dentro, se é um lugar protegido para o teu animal ficar, se não é, né? Quem é o tipo de pessoa que está fazendo aquele serviço. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque depois chorar não adianta. Sejam prevenidos e precavidos antes. Então, a necessaire, eu gosto muito dessa ideia. Então, tenham essa certeza. E aí vai usar o produto adequado para o teu animal. Como que você vai escolher o melhor produto para o teu animal? Juliana, eu não tenho um animalzinho, o meu não tem problema de pele, não tem nada. Eu tava lavando ele no Dove até hoje, chegou você aqui e falou que tá errado. Usava Johnson, o melhor shampoo da vida para ele. Ou alguém tá me ouvindo aí falando assim, eu uso Johnson com a indicação do veterinário. Foi a veterinária que prescreveu Johnson. Gente, se você tem uma receita de Johnson carimbada por um veterinário, eu vou sugerir para você uma atividade. Você vai ligar para o doutor e para a doutora e vai falar assim, doutora, eu ouvi numa live que tem shampoos específicos para o caso do meu animal, de uso veterinário. A gente pode mudar? Porque não é adequado o uso de coisas humanas em animais. E aí, gente, vai trazer reflexão. Por quê? Porque o médico veterinário que tá fazendo isso não é maldade não, juro por Deus, tá? Ele só está um pouquinho desatualizado, porque em algumas épocas o que havia de melhor para o animal era shampoo Johnson. Por quê? Porque a indústria veterinária não tinha nada melhor para oferecer em determinadas épocas. Só que hoje a indústria cosmética para animais, gente, vocês não têm noção, ó, não tô puxando sardinha não, mas eu adoro a Verte. Tentem ver a linha da Verte, a linha Nox de shampoos. Ela é incrível, é só ingrediente natural, meu cachorro usa, eu gosto da linha, eu gosto do pessoal que trabalha lá, show de bola, a gente tem live aqui com eles. Então, tem outros bons? Tem, gente, tem outros bons, tá? Tem linhas muito boas cosméticas, mas tem linhas que não são tão boas, até mesmo veterinárias. Então, tenha orientação, porque na hora que você vai no pet, você só vai querer comprar o melhor para o seu animal. Aí você vai lá comprar e você vê que tem shampoo de 70, tem shampoo de 3,50. Aí, como escolher? Porque é difícil, né? É tudo shampoo, como que você vai escolher? É mais fácil quando é na gente, porque aí você fala, esse aqui meu cabelo ficou oleoso, esse ficou seco, esse... E aí a gente sente no bichinho não. Então, pede orientação pro teu médico veterinário, pro médico veterinário do teu animal. Porque ele vai conseguir falar, olha, a pele do teu animalzinho é seca, a pele do teu animalzinho é oleosa. Olha, a pele do seu animalzinho tá descamando, para ele a gente vai manipular alguma coisa, ou ele vai usar determinado
shampoozinho de determinada marca específica, ou com determinado princípio ativo específico, ele vai ficar de molho. Tenham a orientação. Ah, Juliana, mas meu animal não tem nada na pele. Então, previna para que ele não tenha, tá, gente? Porque pele é um órgão, aliás, é o maior, né, órgão do corpo. E a gente precisa ter cuidado com ele, tá? A Adri tá falando que esse assunto é muito importante mesmo e que ela manda o shampoo, mas ela tem dúvida se usa. Dri, eu vou te falar que eu tenho dúvida se usam, porque o shampoo do Estopa dura, sei lá, 6 meses. E aí, ou eles são muito cuidadosos, ou não é sempre que lembra. E aí, agora eu tô numa outra técnica, que é tirar o shampoo da necessaire e entregar cachorro, shampoo e necessaire e falar: você usa, você não esquece? Ai, que a pele dele não tá legal essa semana. Porque a pessoa já fica um pouquinho com a consciência pesada e presta mais atenção naquela situação. Porque, claro, eu também não culpo a pessoa que tá lá com 15 cachorros e cada um ter que usar as suas coisinhas. Só que, gente, é igual creche, né? Então, a pessoa que se disponibiliza a trabalhar com isso, a gente tem que saber as peculiaridades de cada pacientezinho. Então, é igualzinho criança. Aquele é alérgico à lactose, aquele adora leite, aquele come chocolate. Ó, Equilíbrio em Estética Animal tá sugerindo: peça para acompanhar o banho. E aí, eu vou só dar uma opinião de tutora. O meu cachorro fica insuportável se eu acompanhar o banho. Insuportável, porque ele grita. Parece que tá matando, porque ele tá me vendo. Existem esses animais? Existem. Você, como pai e mãe do seu animal, tem que entender que tipo de pessoinha que você tem ali. Então, é uma pessoinha mais escandalosa? Você pode ficar olhando, ou você vai estar atrapalhando o serviço do profissional. E aí, de repente, corta lá um corte esquisito no seu animal e você dá um piti no banho e tosa, mas é o seu animal que tá ali virado no giraia. Então, gente, tenham compreensão também, tá? Às vezes, o melhor não é você ficar, mas é você confiar no profissional que você está entregando. E aí, hoje, gente, vamos lá, a gente que é mulher, manicure, cabeleireiro, e os homens também não estão atrás não, né? Porque é o barbeiro, é o cara que faz a barba do jeito que ele gosta. A gente sabe exatamente os profissionais, em quem confiar, em quem foi legal e em quem não foi. Bicho fala sim, e ouçam ele. Se o bicho... Eu vou contar uma história aqui pra vocês, tá? O Estopa tinha um banhista, meu cachorro. Eu conheço, tá? Eu trabalhava nessa clínica. Então, éramos todos colegas, todos amigos. O Estopa começou a querer fugir da coleira quando via o banhista. Não queria tomar banho, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E quando ele via, ele queria ir pra trás, ele não ia cumprimentar. É um poodle, gente. Poodle, vocês sabem o quanto eles são amigáveis, quando são amigáveis também, né? Mas o Estopa, sim, é muito amigável. E ele começou a ter esse tipo de reação. A minha mãe começou a comentar isso comigo. Olha, eu tô achando estranho, o Estopa, quando vê o fulano, tá fazendo isso. Eu falei: ai, mãe. Eu, tá, gente, veterinária. Ai, mãe, frescura. Frescura. Ai, não gosto de tomar banho. Ai, imagina, mãe. Frescura. Tá bom. Um dia estou eu fazendo acupuntura nessa clínica. Obviamente não vou citar qual é. E eu ouço gritos, berros desta pessoa com os animais lá do banho e tosa. E aí eu desci pra ver o que aconteceu. Eu liguei pro veterinário responsável. Ele estava em horário de almoço. Ele veio. E aí eu falei: o meu animal não toma mais banho aqui. Ponto. Passado um tempo, eu continuei fazendo acupuntura nessa clínica. E eis que eu chego um dia na clínica e eu vejo o quê? Polícia. E a polícia estava levando quem? O banhista. Porque ele chegou alcoolizado para trabalhar e ele bateu num cachorro. E aí, gente, o veterinário responsável, que era o dono da clínica, estava chorando. Os tutores estavam lá, indo para a delegacia junto para fazer o boletim de ocorrência. Eu chegando para atender a acupuntura, vocês estão imaginando a fusarca? E olha o que dá a gente não conhecer as pessoas. Eu sei que a gente não conhece nem namorado, marido, filho, eu sei. Mas a gente tem que ter um mínimo do conhecimento de quem são as pessoas para quem a gente entrega nosso animal. E assim,
Se ele já bateu no estopa, talvez, né? Então, quem pode olhar, olha, que foi a sugestão aí do equilíbrio estético animal. Olhem, acompanhem. Ah, não é possível, meu animal dá muito escândalo e tal. Confie, tenha o seu banhista de confiança, o seu tosador de confiança. E você vai entender na hora que você entrega ele, tá? Então, hoje, o estopa vai numa boa tomar banho, tá? Então, aliás, eu tenho aqui a live com a banhista e tosadora do estopa e ela super confiável e ela dá várias dicas aí, tá? Então, procurem aí, tá salva no IGTV. Gente, eu vou encerrar por hoje, espero que vocês tenham curtido as dicas no nosso papo de hoje. O que eu acho mais legal é que quando eu ligo aqui o ao vivo, eu penso assim, o que eu vou falar? Não tenho nada pra falar. E todas as vezes eu acho o tempo curto, porque tem muita coisa para falar, muita dica para dar, muita coisa para trazer, para reflexão, para que a gente possa conseguir aí tratar os animais melhor com informação. Então, eu acho isso sempre muito legal. Então, mandem as perguntas sempre que vocês tiverem, me liguem sempre que vocês quiserem. Meu telefone, então, é 11 9 80 21 0461. O máximo que vai acontecer é eu não saber responder, e aí eu vou atrás de quem sabe, a gente vai aprender isso juntos e não tem mal nenhum nisso, tá? Mas o que importa é que os animais vivam mais e vivam melhor, e aí que a informação seja libertadora para você fazer as melhores escolhas para o teu pet. O que eu peço para vocês? Quem curtiu, clica aqui no aviãozinho, manda para pessoas que você acha que vai ser legal o conteúdo, isso o Instagram entende como positivo, pontos positivos pra gente. Se quando você tá vendo a live, clica no coraçãozinho, pra gente é muito legal, porque também o Instagram entende isso como um conteúdo legal, um conteúdo que agrega. E é isso, gente. Amanhã quinta-feira já, meu Deus, boa. Quinta-feira, nós estaremos com o Júlio aqui, o endócrino. Eu sou suspeita, gente, o Júlio é demais, ele é fora da curva, ele é muito bom. E o Júlio vai falar de hiperadrenocorticismo. O nome é grande, a doença é comum. E aí, quantas pessoas recebem esse diagnóstico para o seu animal e não entende direito o que é? O Júlio vai falar dos sintomas, vai falar dos possíveis tratamentos, vai falar no que você tem que ficar de olho para começar a desconfiar e saber que é a hora do teu animalzinho passar no endocrinologista, beleza? Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite. Beijo para vocês, gente, e qualquer dúvida é só enviar aqui. Tchau, tchau. Boa semana.